aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, soberano. Ele é merecedor, né, meus irmãos? Desta honra de estarmos aqui falando dele. Isso agrada o coração de Deus para levantar o ânimo, a fé das pessoas que deixaram de crer, de acreditar que ele fez, ele faz, ele continua fazendo todos os dias. Aquele que abriu o coração para ele tomar posse, receber a palavra com uma alegria no coração, o Senhor vai manifestar aí gloriosamente na sua vida, nos seus projetos, na sua vida espiritual, sentimental e financeira, na cura, na libertação, na salvação. Ele é um Deus que é zeloso pelos seus. Se você crer e acreditar que essa palavra é eficaz aos nossos corações, você pode ter na certeza que não vai ser em vão você ouvir ela. Você vai ter resposta em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso quem fala é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a boca dele. Ele deixou esse legado para conosco. E estamos aqui. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Entre com alegria, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos aí. Já convidei ele como nosso convidado especial. Ele está no controle de tudo. Está tudo certinho. Eu estou com muita alegria no coração. Porque eu me sinto feliz. Cada dia eu aprendo mais um pouquinho. A palavra do Senhor é um divisor de água para mim. Acredito que seja para você também. É uma faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque quando nós ouvimos a palavra traz avivamento, alegria, traz felicidade, um despertamento. É muito bom, meus irmãos. Se você nos acompanhar aí todos os dias, eu sei que você entende da palavra do Senhor, eu sei que você tem até pessoas que pregam a palavra, que ministram a palavra. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas é muito bom quando a gente ouve a palavra do Senhor. É muito bom. Eu procuro estar ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente aprende cada dia mais um pouquinho, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para aprender. Eu aprendo todos os dias. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Vamos aí para a palavra do Senhor, que é vida nas nossas vidas, é eficaz, é viva. Olha que forte. Vamos lá. Que Deus me dê graça em nome de Jesus. Hoje nós vamos para Jó, capítulo 35, versículo 13. Olha que forte. Vamos aí. Vamos 35, capítulo 35, versículo 13. E o refrão da palavra, o que vai falar na palavra, fala assim: o que significa avivamento? O que significa avivamento? O Senhor vai explicar para os meus irmãos aqui, em nome, para todos nós, para mim e para você, em nome de Jesus. Nós vamos para o capítulo 35, versículo 13. O versículo 13 vai falar assim: e os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os, ele não clamam por socorro. Meus irmãos, entenderam? Vamos entender mais um pouquinho aqui na palavra. Vamos prosseguir. A expressão certo é que Deus não ouvirá a vaidade. Também significa Deus não ouvirá gritos vazios. Muitos se fala e se prega sobre avivamento. E muitos pensam que avivamento é só barulho e gritaria frenética. Porém, o que é avivamento? De acordo com os dicionários,
Avivamento é ação ou efeito de avivar-se, despertar, acordar, dar mais vivacidade ou tomar algo mais vivo. Teologicamente, avivamento é reacender a chama apagada e reatiçar o fogo divino em nossos corações e voltar a ter apetite pelas coisas de Deus e desejar buscá-lo mais intensamente. Entretanto, nós temos a opinião de vários. Entretanto, nós temos a opinião de vários avivalistas do passado e do presente sobre avivamento, além da definição dos escritores sagrados e do próprio Cristo sobre avivamento. Vejamos, vamos entender mais um pouquinho o que é avivamento, meus irmãos. Glória a Deus. Para o celebre ganhador de alma, David, o avivamento é um movimento do Espírito Santo. Esta afirmativa acha respaldo bíblico em Atos capítulo 1, versículo 8. Para o grande avivalista americano Charles avivamento é um novo começo de obediência a Deus. Essa afirmativa acha respaldo bíblico em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 até o 8. Glória a Deus, aleluia. Ainda para o grande avivalista americano Charles, todos os ministros devem ser ministros de avivamento e toda a pregação deve ser pregação de avivamento. Essa afirmativa acha respaldo bíblico em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Para o grande evangelista mundial, todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja deu grande ênfase à santidade de Deus. Essa afirmativa acha respaldo bíblico em 1 Crônicas, capítulo 39, versículo 1 até o 5. Glória a Deus, aleluia. Para
para o professor itinerante da Bíblia, o avivamento é a intervenção divina no curso moral das coisas espirituais. É o Senhor desnudando o seu braço e operando com extraordinário poder sobre santos e pecadores. Aleluia! Olha que forte! Veja, em Isaías capítulo 52, versículo 10. Para o ministro inglês e defensor da renovação na igreja, a melhor definição de avivamento é tempos de refrigério na presença do Senhor. Veja em Atos capítulo 3, versículo 19. Para o importante teólogo inglês, avivamento significa a obra de Deus restaurando a uma igreja de maneira incomum aos padrões que o Novo Testamento estabelece como inteiramente comuns. Isto significa que avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. Veja em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47. De acordo com um avivamento provém de Deus, ou então não é absolutamente avivamento. Veja em Atos capítulo 5, versículo 33 até o 39. De acordo com, em certo sentido, o Pentecoste nunca mais poderá acontecer de novo. Em outro sentido, ele pode estar sempre acontecendo, visto que estamos vivendo na era do Espírito Santo. Veja em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. Aleluia, glória a Deus. Forte, né, meus irmãos? Meus irmãos, saber o significado do avivamento, amém? Para James Buchanan, um avivamento da religião consiste em nova vida espiritual transmitida aos mortos e de nova saúde espiritual transmitida aos vivos. Veja em Ezequiel capítulo 37, versículo 1 até o 10. Glória a Deus, aleluia, santo ao Senhor. E para Jesus Cristo, avivamento é voltar ao primeiro amor e voltar a praticar as primeiras obras de fervor espiritual que praticávamos quando nos convertemos ao Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 5.
Meus irmãos, entendeu o que a serva falou aqui? O que significa avivamento aqui? O refrão da palavra fala assim: o que significa avivamento? E a serva falou que muitas pessoas aqui falaram o que significa avivamento. Mas no final aqui, Jesus responde o que é avivamento. Então, se Jesus responde, vamos ficar com a resposta de Jesus, né, meus irmãos? Vamos repetir? Preste atenção. E para Jesus Cristo, o avivamento é voltar ao primeiro amor e voltar a praticar as primeiras obras de fervor espiritual que praticamos quando nos convertemos ao Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Forte, né? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Deus é lindo, né, meus irmãos? Olha aí, Ele está trazendo para mim e para você o que significa avivamento. Às vezes muitas pessoas pensam que avivamento é outra coisa, é que barulho, gritaria, né, meus irmãos? Mas Deus está explicando o que é avivamento aqui. Jesus está explicando, vou repetir. E para Jesus Cristo, o avivamento é voltar ao primeiro amor e voltar a praticar as primeiras obras de fervor espiritual que praticamos quando nos convertemos ao Senhor. Amém? Vamos para a conclusão da palavra. Você não entendeu alguma coisa na palavra? Então, na ministração da palavra, então a conclusão é o resumo da palavra. Amém? Vamos lá. Presta atenção, meus irmãos, em nome de Jesus. Portanto, avivamento é uma série de começo e recomeço e retornar ao altar da oração que foi abandonado e recuperar a alegria da salvação que foi perdida e ter a restauração da comunhão com Deus que foi interrompida e reacender a chama do Espírito Santo em nossos corações e voltar a sentir paixão pelas almas. O avivamento não é uma invenção terrena, é uma criação celestial. E Deus se compadecendo novamente do seu povo. E Deus nos trazendo de volta para a sua presença. Glória a Deus até aqui, meus irmãos. Meus irmãos entenderam agora o que é avivamento? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tem muitas pessoas pensando que avivamento é quando fica no pula-pula, na gritaria ali no pé do altar, né, meus irmãos? Avivamento é voltar ao primeiro amor e às obras, as primeiras obras que nós começamos com muita alegria, com muito amor, com muita vontade, com muita coragem de falar das obras do Senhor, das grandezas do Senhor, das maravilhas do Senhor, evangelizar, ser sal da terra, ser soldado. E vamos voltar para Jesus, ter comunhão com Deus. Avivamento é isso, meus irmãos. É se achegar a Deus. Amém? E amar o próximo como a nós mesmos. Respeitar, honrar pai e mãe. E voltar ao primeiro amor. Ter vontade de fazer as coisas, as obras de Deus com amor, com fervor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu o que é avivamento? Então vamos praticar. Ouça a palavra mais uma vez. Se conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, então envie. Deixe seu like aí para você outras pessoas. Quando você deixa o seu like,
Você permite que outras pessoas assistam. É o ID. Glória a Deus, aleluia. Então, não custa nada você deixar o seu like aí. Seja abençoado. Seja abençoado porque você está no ID do Senhor. Amém? Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Eu te faço um convite em cima desta palavra. Você quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você que não confessou, você entendeu a palavra? É abençoada. Foi enviada ao meu coração para o seu coração. O Senhor enviou para mim trazer esta palavra ao seu coração. Glória a Deus, santo é o Senhor. Então você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu entendi a palavra, eu sei que o Senhor é grande, sei o que é avivamento agora, é comunhão com o Senhor, é o primeiro amor. Então vamos aí, com fé, esperança e amor. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, escreve meu nome no livro da vida e eu confesso com a minha boca o Senhor como meu insuficiente Salvador. Você que saiu da presença do Senhor, o convite é para você também. Volta, filho, volta, filha. Eu estou aqui de braços abertos para receber. Eu perdoo o pecado. Você não entendeu, saiu por alguma coisa que você não entendeu, que você ficou triste. Olha para mim. Deus está falando, olha só para Ele. Só para Ele. Ele não tem falha e não erra. Amém? Todos nós na terra somos errantes. E nós temos que perdoar. Perdoe. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém, amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Seja abençoado. Continue conosco. Todo dia tem palavra, todo dia tem oração. Os finais de semana tem louvor, mas pode louvar todos os dias. Vamos adorar a Deus. Ele está procurando seus verdadeiros adoradores. Amém? Em espírito e em verdade. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.